Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón, Corazón. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Blue Corazón, o podcast da Ask Blue, onde se fala sobre inovação e liderança. Hoje, eu e Ana Rosado. Já viste, Ana? É a primeira vez que estamos num podcast juntos. Aliás, é a primeira vez que estamos no que quer que seja juntos. É verdade, é um grande dia e vai correr lindamente, mas não seja para marcar esse evento, não é? Ainda não começamos, não sabes se vai correr lindamente. Depende muito do convidado. O nosso convidado é maravilhoso. Será? Eu sei. É isso que nós vamos saber. Eu sei. O nosso convidado é maestro. Ana, queres ser tu a apresentá-lo? Pode ser. O nosso convidado é o maestro Manel Rebelo, que eu tenho muito prazer em receber aqui hoje. Eu conheço o Manel há quase 10 anos. Tem um projeto maravilhoso que vamos ter. Emotion, não é? O Vocal Emotion. Vamos ter a oportunidade de conhecer aqui hoje. Entre outras coisas que o Manel com certeza partilhará connosco. Eu parto em desvantagem porque eu não tenho 10 anos de conhecimento de Manel e tenho 2 minutos, parecendo que não, é diferente. Manel, vou-te fazer uma pergunta quase que clichê, é certo, mas lembras-te quando é que começaste a gostar de música? Se bem que os miúdos todos gostam de música, não é? Eu acho que outro dia conheci uma pessoa que não gostava de música. Isso é uma realidade. Fiquei a pensar o dia todo naquela pessoa. Certo. E eu perguntei-lhe várias vezes se ele estava a ser sincero comigo. Ele estava, estou a ser sincero, não gosto de música. Mas deve ser infeliz. Estranhíssimo, não é? Estranhíssimo. Sim, não é muito feliz. Eu acho que a minha relação com a música começou. Eu cantei antes de falar. E em miúdo diziam os meus pais que eu cantava muito bem, ou seja, andava sempre gente à minha volta a pedir-me para cantar. E de alguma maneira a música entra na minha vida como alguma coisa que me faz sentir seguro, ou seja, que é uma atividade que de alguma maneira faz sentir que eu faço qualquer coisa bem, pronto. E como estava numa família que vivia no meio da música, sou filho de 2 cantores que se apaixonaram a cantar, aquilo de repente foi uma coisa muito natural, embora depois profissionalmente eu não tivesse projeto nenhum de ser músico, pelo contrário, o meu objetivo era não ser músico, era trabalhar na área da medicina, eventualmente medicina veterinária, na área de ciências. Depois de repente acabou por ser um caminho absolutamente natural, mas acho que começou tudo a cantar. Olha, convém aqui dizer quem é que são os teus pais. Os meus pais já não estão entre nós, são 2 pessoas que se apaixonaram num coro, cantavam na Igreja de Fátima. Uma história engraçada: na Avenida de Berna existe a Fundação Gulbenkian, que é uma espécie de ilha maravilhosa de cultura em Portugal. Foi uma sorte que nós tivemos a Fundação ficar aqui em Portugal. E o meu pai era um respeitado cantor do coro Gulbenkian, entrou no coro em 66. E a minha mãe era uma menina que frequentava a missa na Igreja de Fátima, na mesma rua. Em festas, digamos assim, o maestro do coro da Igreja de Fátima convidava assim cantores melhores para reforçarem o coro, e foi assim que eles se conheceram. De repente aparecia ali o meu pai, que também se chamava Manel, era assim um cantor magnífico, e a minha mãe ter-se apaixonado um bocadinho pela vocalidade dele e pela música dele. E somos 4 filhos, eu sou o último. Eles todos estão mais ou menos ligados à música, embora não façam isso profissionalmente. E eu, que sou o 4º, acabei por ser um miúdo que esteve sempre ligado, muito ligado à música, e também E que vive dela, não é? Vivi e casei-me também com uma cantora, é muito engraçado. Também? É uma cantora de quê? Ela era minha aluna. A história é muito engraçada, ou seja, há muita esta questão. Clássico. É um clássico, é um deslumbramento mútuo, que eu acho que é uma coisa bastante natural, ou seja, a pessoa deslumbrar-se por alguma coisa que vê, e naquele caso era um deslumbramento bilateral. E ao princípio não quero muito bem acreditar que aquilo está a acontecer, porque não é suposto, mas depois torna-se uma coisa muito natural. É uma cantora pop extraordinária que fez tudo para alcançar alguma coisa na música, e passámos muito tempo sem sequer pensar que poderíamos vir a ser namorados, e hoje em dia somos casados. E aí tem uma voz extraordinária, eu confirmo. Vieram umas lágrimas aos olhos agora com esta história. Olha, mas há uma pergunta que eu te quero fazer. Tem obviamente, com o facto de seres maestro, não é? As pessoas associam muito o maestro à liderança, não é? Eu acho que em todas as convenções sobre liderança, quem está a organizar essa convenção, a primeira coisa que pensará é: e se convidássemos um maestro? É o caso típico, é o maestro ou o treinador de futebol. Treinador de futebol típico, e maestro são claramente as 2 atividades que são mais associadas à liderança. A minha pergunta é:
vês aqui alguma correlação entre seres maestro e, por exemplo, poderes ser um treinador de futebol? Vou-te fazer a pergunta de um outro modo. O que é que achas que era mais fácil? Tu seres treinador de futebol, trocares, ou o contrário, um treinador de futebol assumir o teu cargo de maestro? Mesmo assim, acho que era mais fácil eu ser treinador de futebol. Eu também acho. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a questão é engraçada a questão da liderança na direção. Nós, quando somos preparados para dirigir em música, e eu acho que isso pode acontecer nas outras profissões, no nosso caso concreto, nós somos máquinas de fazer música. Não é suposto pensar a liderança de outra maneira que não seja realizar a música a um alto nível, a alta velocidade, com prazos para cumprir. E de repente, quando começamos a dirigir, percebemos que estamos a trabalhar com pessoas e que temos que pensar o que é que eu vou fazer para conseguir levar este barco à frente. Porque encontramos as pessoas mais... Quer dizer, dirigir a Qatar Filarmónica, estou a trabalhar no Qatar, aparece-me ali um homem da Europa de Leste que emigrou para o Qatar e toca clarinete, pode não gostar de mim, como é que eu vou conseguir levá-lo a fazer aquela música? Ou pode ser o coro mais simples, aqui da Junta de Freguesia de Alvalade, estou a trabalhar com idosos, como é que eu vou dirigir e tirar talento daquela pessoa? Ou seja, a direção na nossa vida, pelo menos eu acho que a maior parte dos músicos são assim, a direção, nomeadamente a gestão de talento relacionada com as pessoas, acontece por acaso. E, portanto, as fórmulas que nós arranjamos para começar a ser líderes também vêm do acaso, vêm do repente. É um bocadinho como um filho surpreender um pai com uma pergunta, o pai não sabe o que é que há de fazer e utiliza o seu instinto para resolver aquele problema. Só que, efetivamente, eu comecei a ser convidado regularmente para fazer esse tipo de sessões de liderança e gestão de talento e comecei a perceber que já há algum tempo que desenvolvia várias técnicas para o fazer sem ter sido ensinado a fazer isso. Não é? E foi essa parte mais intuitiva que eu trouxe para o trabalho que começou a despertar a curiosidade nas pessoas que trabalham essas áreas e que começaram a convidar para fazer ações dessa natureza. Isto não é muito diferente de liderar equipas noutras áreas. Aquilo que o Manel acaba de escrever também é aquilo que nós fazemos, por exemplo, aqui na ASCBU como líderes, não é? Há os líderes que lideram mais pelo conhecimento técnico e eu assisti muitas vezes, algumas vezes o Manel a ensaiar para os concertos, etc. E o respeito pela tecnicidade, pela exigência, a liderança vem daí naturalmente, não é? Pronto, há líderes assim nos meios empresariais e há líderes que têm mais carisma e impõem-se de outra forma, mas isto é a liderança pela tecnicidade, não é? E que o Manel faz muito bem. Já agora, uma pergunta que é uma espécie de provocação. Um líder tem que ser o melhor do grupo, entendes? O lado de ser melhor é plural, ou seja, eu acho que não se pode ser melhor em tudo. Ou seja, o líder poderá ter características acentuadamente boas para fazer ou realizar aquela função e não precisa de ser o melhor. E pode haver alguém que é muito bom numa área, mas pode não ser um bom líder, pode não ter características de liderança. Estou-me aqui a lembrar do Robert McKee. Ele é, como direi, é o pai dos screenwriters, no fundo a pessoa que dirige, ensina os melhores argumentistas, e os alunos dele já ganharam variedíssimos Oscars no mundo. Ele tem um livro que se chama The Story, que é muito conhecido, é um marco para quem gosta de argumento, mas há uma curiosidade, é que o Robert McKee nunca ganhou nenhum Oscar, nunca ganhou assim nenhum prémio, mas faz que os outros ganhem. Talvez isto seja um líder também. Sem dúvida, na área da pedagogia, relativamente às pessoas que ele acompanha e que orienta, ele é o melhor, não há um Oscar nessa área, senão sequer ele tinha o ganho. E isso, há muitos cantores, que são pessoas de canto, e não são os melhores cantores. E também há muito cantor, nomeadamente na área da ópera, eu encontrei muita gente que canta muito bem e não sabe como é que canta. Nem consegue explicar. Eles saberão como é que cantam, mas não conseguem verbalizar, não conseguem expressar, não conseguem... Houve pessoas até... Eu vi pessoas que cantavam tão bem, disse, olha, eu gostava de ter aulas contigo, e ele dizia, não dou aulas, porque eu não sei explicar o que é que estou a fazer, eu não sei verbalizar, eu canto só, pronto, e a coisa dá-se, mas eu não te consigo explicar. Deixa-me fazer uma pergunta, Manel. Como é que sente o impacto social do Vocal Emotion? Porque o Vocal Emotion é uma escola de artistas amadores, não é? Que atingiu um nível de excelência que não é normal no nosso panorama, mas ainda assim uma escola de artistas amadores. E, portanto,
no exercício dessa que chamamos agora de liderança e no próprio projeto artístico do Vocal Emotion também há um impacto social nas pessoas e na forma como as pessoas usam o vocal para ter uma atividade muitas vezes paralela. Como é que sente isso nas pessoas? Que feedback é que tem dos seus alunos relativamente a isto? Há uma frase de uma médica que está no vocal. Os médicos normalmente são pessoas com o tempo muito reduzido, e ela uma vez disse-me assim: eu não tenho tempo, e eu pensei que ela ia dizer o normal, eu não tenho tempo para estar aqui, e ela disse: eu não tenho tempo para não estar no Vocal Emotion. E eu achei aquilo curioso, não tenho tempo para não estar, está aqui, o que é que se está a passar? O que é que ela diz? Ela diz que o cansaço que ela tem às vezes em gerir o seu tempo para conseguir estar ali, ela chama-lhe o bom cansaço, é como ir ao ginásio, é uma coisa essencial na vida dela. Nós, na atualidade, especialmente profissões como a medicina e outras profissões de grande exigência, é-nos imposto um ritmo social que não se aguenta. É muito difícil conseguir aguentar isso sem fazer algo que compense isso, ou que nos dê uma forma, no caso do desporto, a forma física, e no caso da música, a meu ver, a forma mental e emocional. Ou seja, uma pessoa que faça música, que seja apaixonada por música e que faça música, tem duas maneiras de o fazer. Ou adere a um projeto tipo Vocal Emotion, em que vai fazer música ao nível amador, mas com a ambição profissional, ou seja, vamos fazer isto bem feito, ou então faz uma coisa só por mero lazer para se distrair. E a maior parte das pessoas que têm essas profissões de ponta, e são pessoas de grande competência, querem fazer atividades a dar tudo. E, portanto, no Vocal Emotion encontram essa resposta. Nós vamos, de facto, ao palco, fazemos espetáculos com bilheteiras públicas e vamos ao palco como qualquer artista profissional vai. Não obstante eles serem amadores, eles fazem aquilo com a condição profissional. E isso é uma coisa altamente cativante e, da maior parte do feedback, aliás, como me perguntava, as pessoas acham que isso as descansa, dando-lhes um cansaço bom. Ou seja, é cansativo, estamos a trabalhar com um alto nível de rendimento, mas, apesar de tudo, é o tal cansaço bom, é o cansaço do ginásio, não é? Do ginásio. Eu tenho, por exemplo, tenho uma aluna que é ortopedista, está sempre a fazer bancos, tem 4 filhos e é das pessoas mais presentes no Vocal Emotion. Como é que isto se explica? Há de haver ali uma força muito grande para aquela pessoa estar ali, e neste momento o marido também já entrou e vai para as aulas com o bebê às vezes, e está sempre, ela quer estar ali e canta muito bem, é uma cantora extraordinária. Portanto, eu acho que o impacto é mais esse, é um impacto de realização de sonhos das pessoas a um nível interessante do ponto de vista performativo e académico, ou seja, há ali um nível elevado, não é apenas gastar um tempo numa atividade prazerosa, e que neste momento da exigência que existe a nível social e profissional compensa as pessoas de um déficit que elas também sentem, que é: eu estou aqui numa pressão e não encontro um escape. Tu achas que toda a gente consegue cantar? Eu acho que não. Fazes bem, essa é uma resposta acertada, parece-me. Eu acho que não, mas acho... Eu posso prová-lo no final deste programa. Eu acho que a maior percentagem de pessoas consegue cantar, e depois há uma percentagem muito diminuta que pode estar muito longe daquilo que é o entoar normalmente, como uma pessoa não canta profissionalmente, mas consegue cantar uma canção, e consegue melhorar bastante, tem uma margem de manobra grande e vai conseguir melhorar. Normalmente são esses alunos que me dão mais gozo. E depois há pessoas que têm mesmo dificuldades, que se calhar demoram 10 anos a fazer uma coisa que se fazia com uma pessoa que já tivesse dificuldades em um ano. É por isso que talvez nos últimos 20 anos o paradigma do cantor tenha mudado. Isto é, eu acho que as pessoas de antes olhavam com algum distanciamento para a atividade artística do cantor, isto é, nunca conseguirei ali chegar. Com os talent shows a proliferarem, essa distância diminuiu. Isto é, as pessoas começaram a olhar para a atividade em si como algo que seria execuível, que seria atingível. E se nós falarmos com os miúdos, com a geração Z e as outras gerações, já nem sei em que letra é que vai, mas a verdade é que quase todos eles gostariam de ter uma atividade artística, e muitos deles gostariam de ser cantores, não é? Porque é quase não é? Já viste o que é alguém perguntar-te o que é que fazes? Você dizer, eu canto. Sim, é a minha atividade. Eu durante muito tempo fui apenas cantor, ou seja, mesmo antes de ter o Vocal Emotion, e dizia mesmo, sou cantor. Isso é incrível, não é? E mesmo as pessoas dizem,
E eu nessa altura trabalhava mais na área da ópera e isso ainda é mais, ou seja, as pessoas dizem, então, por isso é o cantor, mas canta onde? O que é que canta? Ópera, e então é que as pessoas abrem os olhos, cantor de ópera, mas como assim? Isso existe? Cantar, então, mas Exato. ganhar a vida com isso. Mas é engraçado. A minha licenciatura inicial é na área da pedagogia, ou seja, formação musical. Uma coisa que eu percebi, qualquer música em qualquer área, seja instrumentista, seja cantor, tem que ter um cérebro musical desenvolvido. Ou seja, isso faz-se, o desenvolvimento do cérebro musical, por exemplo, no ensino tradicional, faz-se na disciplina de formação musical, trata-se de fazer treino auditivo. A maior parte dos miúdos que passam por esse processo de treino auditivo e que desenvolvem o seu ouvido, acabam por conseguir ou cantar ou ser instrumentistas, ter uma atividade qualquer na área da música. E eu acho que isso é que não está explorado. As pessoas continuam a achar, a meu ver, de uma forma um bocadinho retrógrada, que ou se tem talento ou não se tem. A verdade é que há pessoas que nascem com o cérebro desenvolvido mais apto a fazer uma coisa. O cérebro musical é mais fácil de reconhecerem uma diferença entre dois sons e, portanto, reproduzirem esses sons. Mas a música é como o falar. Nós aprendemos a falar ouvindo. Ou seja, o nosso pai está ao lado e diz cão diariamente e um ditongo para nós é uma coisa natural. Um inglês fica a dizer cow a vida toda, não consegue dizer aquele ditongo, não foi exposto a esse som. Se nós, desde muito novos, estivermos expostos, ou o nosso cérebro musical estiver exposto à música de uma forma mais analítica, mais rapidamente a pessoa vai conseguir realizar a música. Portanto, é engraçado teres dito isso do cow. Os ingleses têm muita dificuldade em dizerem não conseguem dizer ditongos. Não consegue. É muito curioso porque eu estive num jogo de boa memória para Portugal contra a Alemanha em Roterdão. Imagina tu ao tempo que foi. Isto foi no Euro 2000 e qualquer coisa. Não me agora recordo. Eu estava em Roterdão e o Sérgio Conceição marcou 3 golos nesse jogo. E no estádio, sempre que eles queriam dizer o nome, era muito cómico. Eles não conseguiam dizer Sérgio Conceição. Muito curioso. Eles não conseguem dizer ditongos. Porque eles não estão expostos a isso na idade mais pequenina. Ou seja, o nosso esquema de aprendizagem é um bocadinho este. A audição, reprodução. Os bebés estão sempre a reproduzir sons e estão sempre a fazer. Isso a mim aconteceu musicalmente. Aliás, a minha história ainda é mais engraçada. Eu acho que na minha casa estava muito exposto a um compositor, que é Bach. E quando cheguei à idade adulta e comecei a cantar Bach, toda a gente dizia que eu era um especialista. E eu não sabia o que é que estava a acontecer. Especialista. As pessoas falavam, você canta Bach há anos, nota-se. Eu não canto. Quer dizer, conheço o compositor, mas... E era disso, ou seja, eu estive exposto àquela linguagem anos e anos. Portanto, aquilo entrou todo. O tipo de salto melódico, o tipo de linguagem, a forma como a melodia vai cadenciar e como se encontra com a parte instrumental... estava completamente dentro da minha cabeça, ou seja, é uma coisa que está lá, porque estava lá, porque eu fui exposto a isso. Eu acho que a visão do cantor é uma coisa um bocadinho mais show-off na atualidade. O cantor, no meio de um agrupamento, é a pessoa que dá a cara, não é? E isso também atrai as pessoas, esse tipo de protagonismo. Eu não acho que isso tenha mal, aliás, eu acho que quando escolhi ser artista, eu queria ter o holofote em cima de mim, eu senti essa necessidade de ter algum protagonismo. Eu acho que isso é saudável, faz parte. Há pessoas que não têm tanto essa ideia, gostam de estar mais discretamente no seu canto. Eu gostava de fazer isso. O canto, para mim, surgiu porque era uma coisa que eu fazia naturalmente, era um instrumento primeiro. Na atualidade, por exemplo, não há shows de talentos para instrumentos. Não há ninguém a tentar virar cadeiras com uma guitarra. É sempre a vocalidade, é o cantor. Há qualquer coisa de mítica que há à volta do cantor. O cantor é o centro da coisa, não é? Não há Madre Deus sem Teresa Salgueiro. Queen ficou coxo. Por acaso há, não é? Sim, mas quer dizer, não é a mesma coisa. Sim. É engraçado, o cantor tem um papel e eu acho que as pessoas também gostam desse. Eu tenho alunos que me disseram, eu gostava de ser cantor porque gostava de ser famoso. Aliás, eu não posso dizer nomes, mas há uma banda que acabou porque as posições de uma banda estão também definidas, numa orquestra também. As pessoas nunca olham para uma banda também com esta ordem, mas existe. O cantor tem que ser sempre o frontman ou frontgirl, não é? Porque na verdade, se não respeitarem essa posição, imaginem o que é um baixista ir para a frente de um vocalista ou baterista. Certo. Que é tipo, algo não está certo aqui. Certo. E houve uma banda em Portugal que acabou porque eles chatearam-se, não estavam a respeitar essas posições. E há vídeos no YouTube a mostrar o que é que aconteceu quando essas posições não foram... Tenho que procurar. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, agora um bocadinho mais sobre o projeto empresarial que é o Vocal Emotion.
e que, visto de fora, teve um crescimento brutal, nomeadamente da última vez com os 3 Coliseus, no tributo ao Coldplay. Qual é que é um bocadinho a estratégia que falávamos aqui à entrada do nosso podcast? Qual é que foi, se pudesse partilhar connosco, a estratégia de crescimento do Vocal Emotion nos últimos anos, como projeto empresarial, que também é? O Vocal inicialmente começou por ser uma academia e eu senti necessidade de a transformar em algo performativo, portanto foi necessário idealizar concertos. E tive algumas experiências menos positivas quando percebi que os concertos eram organizados com entradas livres, portanto eram concertos muito mais virados para as famílias, e comecei a perceber que também não passava dali, que havia pessoas que se calhar não percebiam o valor da criação do evento dessa natureza e do investimento que isso tinha a nível pessoal, a nível de ensaios, a nível técnico. Ou seja, comecei a sentir que das duas uma, ou mudava essa estratégia, ou então ia sentir-me ali um bocadinho sem sentido, vá lá, aquele caminho para mim não teria sentido. Então comecei a procurar a ideia das bilheteiras públicas, ou seja, se nós vamos fazer concertos grandes e a alto nível, não podemos estar só virados para os públicos familiares, precisamos de perceber o que é que o público em geral acha mesmo disto. E através disso comecei a utilizar as mesmas estratégias que qualquer artista utiliza para fazer chegar a sua música às pessoas, mas para o Vocal Emotion. Os concertos começaram a crescer imenso e os alunos começaram-se a preparar cada vez melhor, porque perceberam que podiam estar, neste momento é assim que acontece, quer dizer, num festival qualquer em que há não sei quantas cabeças de cartaz, pode ser o António Zambuja, Carminho, e pode estar o Vocal Emotion a fazer um concerto. E isso é altamente desafiante, ou seja, como é que nós vamos responder a este compromisso que também temos com um determinado público? E essa ideia performativa de alta qualidade fez subir a qualidade académica. Ou seja, as pessoas começaram a... Espera aí, tenho que me preparar para isto. Ou se eu dissesse a um aluno, tu não estás preparado para cantar à frente. Ele não vai dizer assim, pá, um curso e... Aquilo não, deixa de ser o centro de novas oportunidades da mediocridade. Não é possível pensar assim, não é? Nós temos um público, nós temos que chegar àquele público e, portanto, o cantor tem que se desenvolver. E começa a haver, a meu ver, uma competição muito saudável deles, porque são muitos em palco, em querer construir um orgulho coletivo. E foi esse o segredo, ou seja, de repente o Vocal Emotion começou a fazer parte da vida deles. Há muitos casam-se, vão aos casamentos uns dos outros, são todos amigos, estão sempre juntos e têm um orgulho coletivo de cada vez que alguém tem um sucesso a cantar. Isto não vai acontecer como no The Voice, que um vai passar e o outro fica para trás. Não, eles vão todos para o palco e vão defender aquele público, e é no palco depois que de facto se conquistam os concertos a seguir. Eu acho que o crescimento empresarial disto surgiu do coletivo. Ou seja, as próprias vendas de bilhetes, eles vendem imensos bilhetes, eles querem, e não vendem só, eu vou cantar no concerto amanhã. Tu tens que ir ouvir os meus amigos cantores, tens que ir ouvir este e tens que ouvir aquele, e vamos fazer ações, vamos para o Met cantar, e fizemos um flash mob, por exemplo, quando fizemos o Coliseu do Porto, e temos imensas vezes, fizemos um flash mob no Norte Shopping. Aparecemos todos a cantar de um lado e do outro, toda a gente a cantar, e de repente tínhamos uma bilheteira lá, vendemos imensos bilhetes. Bem, isso é a melhor coisa de sempre. Isso é o melhor marketing. Se todos pudessem fazer isso. Vi uma vez, vi uma coisa muito parecida com isso, lá está. Esse marketing eu acho que é perfeito. E era como uma peça de teatro no Dona Maria, e eles estavam cá fora. Era uma peça com o João Vaz e com o ator João Vaz, e a verdade é que eles estavam cá fora justamente a fazerem isso, a fazerem um pouco da peça para as pessoas comprarem bilhetes. Exatamente. E havia pessoas a irem comprar. As pessoas não sabem, claro. há muita gente, é maravilhoso isso. Há muita gente que não ouve rádio. Nós sabemos. Mal. Nós tivemos o apoio, por exemplo, tivemos o apoio oficial da Rádio Comercial. Mal. Mas o facto de isso acontecer não quer dizer que não houvesse imensas pessoas que me disseram novamente, eu não sabia deste espetáculo. E toda a gente vai ao centro comercial. Não há ninguém que não vá ao centro comercial. Nós agora, por exemplo, com este novo projeto que vamos fazer, que é o tributo à ABBA, vamos fazer uma mega ação no Colombo. Assim, uma coisa gigantesca, não é? Toda a gente vai ao centro. Quem é que não conhece o Colombo aqui em Lisboa? Quem é que não conhece o Norte Shopping no Porto? E noutras cidades, nós quando Há pessoas que pensam que o Colombo é mesmo um centro comercial. Não é? Há miúdos que dizem o Colombo, mas quem é que foi o Colombo? O Colombo é um centro comercial. Exato, não acham que seja alguém. Ou seja, eu acho que a ideia empresarial inicialmente foi: nós vamos nos financiar através das propinas dos alunos, vamos crescer em alunos e vamos pensar, se calhar, fazer depois uma sede no Porto, outra em Braga, e ter várias escolas. E depois eu comecei a ficar triste porque pensei, sou
o professor deles e não vou saber o nome deles. Portanto, eu não vou querer crescer assim. Eu vou querer ter aqui 100, 150 alunos, sei o nome de todos, sei quem tenho para fazer em cada espetáculo, como é que eu posso crescer, não é? Estou aqui de mãos atadas. Vou crescer em concertos. E é isso que neste momento está a acontecer, ou seja, de repente nós começamos a ter uma turma marcada e começamos a ter alunos que, além de estudarem canto, ou seja, estar a haver inputs de aumento de qualidade de concerto para concerto, fazem a experiência de qualquer artista profissional, fazem turnés e cantam nas salas onde qualquer artista está a fazer o seu trabalho. Fazer uma experiência de um coliseu não é uma coisa para qualquer pessoa. Ou o que nós estamos, por exemplo, a fazer o Multiuso de Guimarães em novembro, ou fechar o Festival Cister Música em Alcobaça, são já concertos de grande responsabilidade. Para quando o Altice? O Altice é para o ano, 2026. Nós queremos fazer... Não para. Queremos fazer, é um salto maior, acho. Mas lá está, quando eu tento fazer um concerto, imagina, se nós fôssemos uma banda, éramos 3, não é? Alguém tinha que ficar lá atrás, o baterista, não sei se o Alvin se calhar podia ser, não, podia ser mais o baixista. Era o baixista. Que a Ana podia ser aqui, se calhar uma cantora, e eu também, tínhamos aqui um dueto. E nós pensávamos assim, vamos querer fazer aqui uns coliseus. Como é que nós vamos chegar ao público? E íamos ter um gabinete qualquer, que alguém na área da comunicação, que ia trabalhar para nós, só que eu tenho 100 pessoas em cima do palco, e esses 100 alunos estão ativamente a trabalhar na comunicação daquele evento. Ou seja, o coletivo tem uma força. Eu não esgotei os coliseus, o Vocalimotion, não fui eu que os escutei, foram os alunos em conjunto. É curioso, porque isso é um tanto ou quanto contracorrente, porque analisando friamente a indústria musical, tu percebes que há uma tendência, e tendência não são bandas, são justamente cantores a solo. Eu luto muito contra isso, porque senti ao longo da minha vida como instrumentista que a música feita em coletivo é até mais saudável. Ou seja, nós chegamos a um nível de diversão e de cumplicidade que dificilmente se sente quando estamos a cantar 2 ou 3. Também tem o seu lado positivo e é muito bonito. E isso surgiu, a meu ver, por causa da minha experiência no Coro Gulbenkian. Ou seja, os primeiros sucessos que eu tive na vida foram coletivos. Eu tive 20 anos no Coro Gulbenkian e quando convidava alguém para ir ver um concerto, não convidava a pessoa para me ver a mim. Convidava para ver um coletivo que é extraordinário, que tem e que tem uma performance incrível. O Coro Gulbenkian, de facto, é um grande coro. Não só é icónico. É icónico, não só em Portugal como fora de Portugal. E, portanto, isso fez-me perceber o valor do coletivo. E esta malta mais nova também precisa dos coletivos. Os miúdos não são diferentes hoje do que eram. Os tempos é que são. E a necessidade de fazer coisas coletivamente em equipa é uma coisa que eles depois encontram nas empresas para onde vão trabalhar e na música não encontravam. Como é que tu consegues que o ego não se sobreponha a essa necessidade do coletivo? Entendes a isso minha mesmo, questão? é com a criação de um ego coletivo. Eu sempre falei com eles e sempre disse, há pessoas que têm egos tão grandes que quando caem da cama não caem só para um lado, caem para os dois. E é muito difícil trabalhar com esse tipo de artistas. E todos os artistas que eu conheço são génios incompreendidos. Todos se consideram génios incompreendidos. E são, porque o artista é sempre um ser incompreendido que está à procura de soluções e de coisas, filtra o mundo artisticamente e põe cá fora. Mas a verdade é que quando nós trabalhamos num grupo desta dimensão, o ego coletivo é perfeitamente possível de construir, porque nós de facto admiramos os nossos colegas. Mas espera, o que é que dizes a esse artista, obviamente não compreendido, aos mais egocêntricos? Digo sempre que o Vocalimotion não é uma cooperativa, ou seja, explique-lhes que aquilo tem uma direção e que para eles trabalharem num coletivo, digamos assim, que é aquilo que escolheram, neste caso é o Vocalimotion, têm que colocar o seu ego pessoal atrás do ego coletivo. Tem que haver uma hierarquia, não é? E por isso tem que confiar nas pessoas que estão a liderar. Pode ser eu ou outra pessoa que esteja a liderar aquele projeto. E a maior parte deles compreende isso. Compreende e alivia-se. E a maior parte dos meus cantores, imagina, eu tenho 20 canções de um grupo para atribuir. Eles querem todos cantar uma canção, mas dizem sempre, Manel, eu canto o que tu precisares. Tu dizes o que é e eu estou aqui para fazer isso. É muito engraçado. E veem as atribuições aos outros e gostam, dizem, esta pessoa canta mesmo bem esta música, porque é um puzzle difícil, ou seja, como é que eu vou descobrir qual é o melhor cantor para cantar aquela música naquele concerto? Eu não posso estar a atribuir aquilo só como uma prendinha. Nós estamos a fazer concertos para bilheteiras públicas, não é? E eles entendem isso, portanto, eles sabem que a pessoa que vai ter que fazer aquilo, acolhe como na equipa de futebol. Às vezes nós vemos os jogadores a saírem porque foram substituídos e vão furiosos e nós ficamos a pensar se aquilo estará certo.
se aquilo tem um espírito, é um espírito de equipa, está certo um jogador fazer uma birrinha porque saiu, quer dizer... É verdade, fica mal. Fica mal, não é? E portanto eles também entram nesse espírito. E acima de tudo eu acho que eles começam-se a admirar muito, porque há pessoas a cantar muito bem. Há um cantor muito conhecido no Vocalimotion, conhecido porque é uma personalidade dos nossos dias, que é o João Duque, que é presidente do ISEG, ele é cantor Vocalimotion, ele é cantor Vocalimotion, ele é meu aluno de canto, e ele disse uma coisa uma vez numa das nossas reuniões, estávamos todos a falar e tal, e ele disse, não há cantor que vá lá à frente que eu não sinta como se estivesse eu a cantar. É uma coisa muito engraçada, e é um líder, é um homem que... É um líder, o João Duque. E isso também me fez pensar... E diz muito bem poesia. Pois diz, tanto para rir como para sentir, e está a crescer muito a cantar. Ele é um homem que tinha algumas dificuldades no canto e neste momento começa a estar pronto a fazer já desafios maiores. Eu tenho estado a trabalhar com ele, é uma pessoa muito dedicada. Muito curioso, porque o João Duque aparece sempre de uma forma muito institucional, não é? Na televisão, quando comenta vários assuntos, sobretudo ligados à área da gestão e economia, e há uma veia total e absoluta a nível artístico. Total. E quando alguém se destaca, por exemplo, nós sabemos que no último concerto do Coliseu de Lisboa houve uma aluna que vendeu um número de bilhetes extraordinário, portanto isto é destacar-se no coletivo. Como é que o grupo trata estas coisas e como é que o Manel também se situa como líder? No caso das vendas, ou seja, nós as artes têm que se financiar, ou seja, se nós não conseguimos chegar às pessoas através de uma venda, jamais conseguiremos manter a nossa independência. Portanto, vamos estar sempre dependentes de um subsídio, de um patrocínio. No caso das vendas, isso a mim marcou-me particularmente. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz com essa rapariga, que vendeu qualquer coisa como 10% do Coliseu de Lisboa. Uau! Primeiro foi perguntar como é que ela fez aquilo, que eu ainda hoje me questiono, mas eu percebi, por aquilo que ela me disse, que ela, como acredita muito no projeto, quer mesmo levar as pessoas e não para, ela é capaz de entrar num café e os senhores do café ficam com os bilhetes. Isso é uma coisa, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Até o senhor do reboque, uma vez estava um senhor a rebocar um carro de um adulto. Está neste momento a contratar essa pessoa, estão a ligar já. Sem dúvida, para vender projetos nacionais e internacionais. Eu criei uma espécie de figura, ou seja, as pessoas que vendem mais de um X bilhetes, que eu nem chamo venda, eu chamo, pronto, são pessoas que trouxeram, tenho ali uma forma diferente de trabalhar as coisas, eu agradeço-lhes sempre no final dos concertos. E lembro todos os outros alunos que se essas pessoas não tivessem feito isso, nós não tínhamos público. E portanto não estávamos a cadar para ninguém. Continuávamos. Sim. E portanto há sempre uma ideia. Os que são mais vivos comercialmente são muito respeitados pelos outros. E agradecem-lhes mesmo. Mas há um estigma da comunidade artística em relação à parte comercial, às vendas, não é? Como se um artista não se pudesse vender. Entendes a minha pergunta? Por vezes isso até é desprestigiante. Sim, e é. Não é? Tipo, o cantor não pode ser um vendedor. Ou seja, mas não é comparável um projeto que tem características académicas e que é coletivo, quer dizer, não é a mesma coisa do que um artista instituído que terá um manager para fazer isso. Nós neste momento já temos management, ou seja, nós já estamos a trabalhar com alguém muito experiente nessa área que nos ajuda a fazer isso, mas vamos continuar a manter este espírito exatamente para que também os próprios artistas se comecem a descomplexar e comecem a perceber que têm que procurar públicos, que não são os tais génios que saíram de uma lamparina ermitas e que são incompreendidos e que se fossem compreendidos toda a gente ouvia a música deles. Não é assim que funciona. A música é uma indústria. A palavra showbiz existe. Isto tem um lado de negócio e, portanto, se estes músicos que são mais novos, independentemente de virem a ter os seus managers e de fazerem as suas carreiras, também perceberem que têm que procurar públicos e têm que mobilizar pessoas, isso faz parte da formação deles. Tudo lições para os nossos managers aqui na Ask Blue. Tudo. É verdade, estamos a acabar este episódio, o primeiro, com o maestro. De que forma é que o facto de seres maestro pode dar boas indicações para a liderança, por exemplo, numa empresa como a Ask Blue? Há uma coisa muito bonita que eu falo sobre a liderança do maestro. O maestro tem um público-alvo, que é o público que está a assistir ao concerto, e curiosamente, apesar de ser o líder, está de costas para o público e está de frente para a equipa que dirige. Para mim isto diz tudo sobre a ideia de ser maestro. Eu não posso
dirigir de costas para a minha equipa e ficar a olhar para o meu público-alvo e tentar encantá-lo. O meu trabalho como líder é conseguir, mesmo de costas para o meu público, que aquela equipa que eu tenho à frente dê o melhor para que o que chega àquele público seja o melhor que nós conseguimos fazer. Esta visão, para mim, construiu a ideia de que um líder é uma pessoa que está próxima ou muito próxima das pessoas que lidera, pelo menos a nível da área que está a liderar, e que de alguma maneira tem um magnetismo qualquer, que pode ter variedíssimas razões, pode ter a ver com a sua personalidade, com a forma como consegue cativar a pessoa, com a forma como lhe transmite conhecimento, e isso faz com que aquelas pessoas queiram mesmo segui-lo. Ou seja, o chefe a gente é obrigado a seguir, está ali, o líder não. E essa ideia de estar a olhar para as pessoas e ser essa a única forma de as liderar, a mim fez-me pensar e repensar a liderança, neste caso musical, como uma coisa próxima das pessoas que eu lidero. Eu tenho mesmo que saber que o Joãozinho tem este problema vocal e a Joaninha tem este problema emocional. Quando está a cantar, eu tenho que conhecer cada um deles e tenho que lidar com isso na palma das minhas mãos. Não posso ser uma pessoa distante que está só a olhar para o resultado do espetáculo, porque senão não vou conseguir liderá-los. E no meu caso concreto, eu acho que o que tem resultado, independentemente deles saberem que eu tenho muitos defeitos, e tenho, eles sabem que eu estou interessado no percurso deles. Eles sabem efetivamente. E, portanto, mesmo que lhes custe alguma coisa que eu lhes diga, eles percebem que eu estou a olhar para eles e que estou a torcer por eles, para eles darem o melhor para o público. E também sabem que foram eles que cativaram aquele público. Portanto, eu assim também vou ganhar o próximo concerto. Portanto, eu acho que ser líder, a gente tem a ideia do líder ser uma pessoa muito distante, que está lá em cima. Eu acho que não. Eu acho que o líder é uma pessoa que está próxima das pessoas que lidera e que consegue tirar o melhor delas. As lideranças também estão a mudar, muito. Muito, e estão a ser repensadas. Certo. E muito neste sentido da proximidade também. Sim, esta visão é uma visão muito inspiradora, não é? Que eu acho que é recente e que pode acontecer por qualquer via. Mas, normalmente, os nossos líderes, cada um tem os seus líderes, são pessoas que de alguma maneira nós olhamos para eles e dizemos assim: bolas, estão-me a dizer uma coisa nova que eu quero seguir, isto é uma coisa importante para mim, isto vai-me fazer bem. Os chefes são coisas diferentes. Né? Espera aí, tu tiveste algum líder que te marcou? Tive. Quem? Tive. Há duas pessoas, lá está, aí é incontornável a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian, apesar de tudo, é uma espécie de pequeno milagre cultural que caiu aqui na cidade de Lisboa. Nós percebemos isso quando vamos lá, mas às vezes nós lembramos disso. E há duas pessoas que me marcaram profundamente. Uma delas foi o maestro Michel Corbeau, é um suíço, é um homem que marcou a música coral profundamente em Portugal, foi 50 anos diretor coral do coro mais importante. Bem, 50 anos. 50 anos de liderança. E era um líder... Não tenho palavras para explicar o que aprendi com aquele homem. E depois houve um outro maestro chamado Fernando Eldoro, também desse mesmo coro, que era o segundo maestro, que também me marcou profundamente pela forma como, talvez era uma forma mais intempestiva de liderar, mas pela forma como me marcou do ponto de vista da estratégia vocal. Aliás, eu acho que aquilo que eu faço atualmente no Vocal Emotion, isto é muito engraçado, do ponto de vista vocal, é quase tudo influência do mestre Fernando Eldoro, e do ponto de vista musical é algo muito próximo do mestre Michel Corbeau. Lembras-te de alguma passagem, de algum ensinamento? Eu gostava de partilhar um ensinamento que o meu pai me deu quando eu era mais novo. Vais perceber porque é que eu vou partilhar contigo, até para eventualmente tu também te lembrares de algum episódio parecido com este. O meu pai, quando eu era muito novo, eu usava sapatos ortopédicos. Era uma moda ali nos anos 80, uma péssima moda, há que dizer. E eu usava sapatos ortopédicos e infantilmente, também era uma criança, é certo, e as crianças são sempre muito infantis. Ora, eu calçava sempre os meus sapatos ao contrário. E isso irritava bastante o meu pai, irritava-me também bastante a mim, e o meu pai um dia disse-me: eu vou-te ensinar como é que tu hoje, a partir de hoje, vais calçar sempre os sapatos de forma correta. E eu, fascinado, perguntei-lhe: mas como? Pai, ensina-me. E o meu pai disse: primeiro, pensa como é que tu achas que deves calçar os sapatos,
e depois fazes exatamente ao contrário. É um ensinamento que eu guardo até aos dias atuais. Esta história é muito inspiradora. Lembras-te de alguma coisa que tenham dito, que tenham feito, que tenha sido uma lição para ti, que tu ainda guardes? O Michel Corbeau disse uma coisa, até de uma forma assim um bocadinho intempestiva, me fez pensar muito. Estávamos a fazer um ensaio com uma obra de Bach, e Bach é uma música muito minuciosa, uma música muito especial do ponto de vista da forma como se canta. Toda a gente sabe que os cantores que vêm da área da ópera têm tendência a cantar muito forte, ou seja, é normal na área da ópera, as pessoas não usam microfones, têm uma orquestra gigantesca atrás e a projeção é uma coisa muito importante nessa área. Mas Bach não é ópera, naquele caso estávamos a fazer oratório, é uma música muito mais requintada no ponto de vista daquilo que é o volume e o equilíbrio entre as partes. E nós estávamos a fazer um ensaio e ele ficou furioso, porque estava toda a gente a cantar muito forte na ótica dele. E disse logo, vous n'aimez pas Bach, ou seja, vocês não gostam de Bach. E ficou tudo assim a olhar. E depois disse, vocês ao estarem a cantar fortíssimos, orgulhosos da vossa própria voz, mostram também que estão orgulhosos da vossa própria ignorância. Foi uma coisa... Houve pessoas que pensaram, vou-me levantar e vou sair desta sala. E depois disse, se vocês não ouvirem este motivo aqui, que era um motivo musical, e pediu ao pianista para tocar, enquanto estão a cantar, não estão a cantar bem Bach. E então, a vez a seguir, quando ele deu novamente a entrada, estava tudo a cantar piano, e tudo a ouvir o tal motivo, e ele ria-se e dizia, isto já é Bach. E essa forma dele dizer que através do volume as pessoas afirmavam a sua própria ignorância é uma coisa que me marcou para sempre. Porque de facto, tal como os cantores, há pessoas que falam muito alto e a pessoa até diz, é melhor não... Vamos repensar isso, vamos falar um bocadinho mais baixo, vamos ser um bocadinho mais moderados e através disso trazer ao discurso, que neste caso era o discurso musical ou o discurso estilístico, um pensamento. E esse pensamento está intimamente ligado a ouvir as outras coisas da orquestra. Quer dizer, é preciso ouvir, há instrumentos que têm menos força que outros. Um violino tem menos força que um trompete. 2 trompetes abafam 20 violinos. O trompetista está sempre a tocar fortíssimo para aparecer. A música deixa de acontecer. Ou seja, na própria equipa tem que haver um equilíbrio de forças entre os vários departamentos. Isso para mim foi a melhor forma de pensar, a meu ver, que o cantor ou serve a música ou serve-se da música. Só tem 2 hipóteses. Se estiver a dar tudo para ele próprio brilhar, está-se a servir da música. Se não, está ao serviço da música. E isso faz toda a diferença. É a diferença entre uma diva ou um divo e um grande artista. Não é? O grande artista terá sempre que estar ao serviço daquela mensagem. Isto se calhar também se aplica nas empresas, claro que nas sim. equipas, porque há Claro sempre... Também cá temos divas e divos também. Não é? E todas as empresas têm. E é importante regular volumes, porque às vezes a pessoa, ao cantar mais alto ou a tocar mais alto, está a afirmar a sua própria ignorância. E naquele caso, no caso de Bach, tem que haver um equilíbrio muito específico para acontecer a música de Bach. Foi uma coisa que me marcou para a vida inteira. Estamos a acabar este primeiro episódio de Blue Corazón. É assim que se chama este podcast novo da Ask Blue, que me uniu a Ana Rosado. Tivemos bem, somos uma boa dupla, Ana. Acho que sim. Foi O muito nosso bom. convidado esteve ótimo também, como é óbvio. É verdade, o maestro Manuel Rebelo, nosso primeiro convidado. Recordo que nesta primeira série estamos a inovar muito aqui na Ask Blue e vamos ter só 3 episódios. O que é que acham desta inovação? É bom, não é? Mas depois pode haver outra Mas se série. pedirem mais, a nós Netflix fazemos. descobre a nossa inovação, vai começar a fazer isto. Sim. E se pedirem mais, nós fazemos mais, Sim, não é? sim, Claro, exatamente. não é? Podemos Estamos fazer cá mais. para isso. Queremos aqui agradecer aqui ao mestre Manuel Rebelo por ter vindo, desejar sucesso para o Voice Emotion e sobretudo para o novo desafio que é o Altice Arena e o Zaba. Sim, os ABBA são já dia 8 e 9 de julho no Teatro Tivoli e não temos ainda data para fazer o outro desafio. Tem uma mas- canção com o meu nome, Zaba. Lá estou a ser egocêntrico.
Fernando. Claro, então qual é uma das mais lendárias canções? Temos uma versão muito gira dessa música. Estamos a trabalhar uma versão muito gira agora. É? Então tem que ir ver. Não é? Vou lá, todo egocêntrico. Nós temos tipo, estado "Isto é para mim, presentes." esta música foi para mim. Olha, obrigado. Há quem diga que João Pinto, antigo capitão do Futebol Clube de Porto, disse um dia: o meu coração só tem uma cor, azul e branco. Aqui neste podcast o nosso coração só tem uma cor, que é azul. Corazón, tu corazón. Corazón, tu corazón. Corazón. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria. És tu, podes perguntar. És tu, ora então vamos lá falar. És tu, muito temos para conversar. Porque és tu